Roma é realmente uma série fiel no aspecto cultural da Roma Antiga? Podemos acreditar que as referências de roupas, comidas, festividades e eventos eram realmente assim? Sendo direto, a análise deste vídeo é um incentivo para assistirem a essa obra de arte chamada Roma, uma das poucas séries que traz com fidelidade uma Roma nada romântica, nada daquilo de cidadãos felizes, governantes honestos buscando o interesse do povo ou de uma Roma perfeita para se morar por ser o lugar mais civilizado do mundo conhecido, mas sim mostrará uma população empobrecida, gangues dominando bairros, intrigas familiares, políticos defendendo os próprios interesses, um povo místico e religioso e o principal ponto, a guerra pelo poder. Essa série, por ter sido feita entre 2005 e 2007, ela não sofreu das influências ideológicas e políticas do que muito se vê hoje, o que é um alívio, pois essas influências em filmes e séries que querem retratar acontecimentos históricos cometem diversos erros de anacronismo, justamente porque eles inserem modos de pensar, comportamentos, falas e até mesmo a estética dos personagens que sequer existiam na época. Dito isso, vamos conferir os aspectos culturais e referências citadas na série. Mas cuidado para quem não assistiu, pois pode conter alguns spoilers. E para quem assistiu, vale muito a pena assistir de novo. Essa cena trata de um ritual do mitraísmo, que foi uma antiga religião que floresceu durante o período romano e que é originária da Pérsia. Essa crença foi amplamente disseminada pelo Império Romano, atraindo seguidores de diversas origens culturais. Os antigos persas acreditavam numa divindade chamada de Mitra, que era associada à luz e ao sol. Os rituais mitraicos eram frequentemente realizados em cavernas ou espaços subterrâneos, chamados de mitreus, e um dos rituais mais significativos do mitraísmo era chamada de taurobolia, ou tauroctonia. Nesse ritual, o devoto se submetia a um banho ritualístico com o sangue do touro sacrificado, acreditando que isso purificaria sua alma e o tornaria digno da comunhão com Mitra. Posso obedecer à lei, entregar meus exércitos ao Senado e ver a queda da República para a tirania e do caos, ou posso ir para casa empunhando minha espada e mandar os loucos à rocha Tarpeia. Nessa parte, Júlio César está preparando seus soldados e incitando eles para começar a marcha em direção a Roma e dando início à guerra civil contra Pompeu. Ele menciona a rocha Tarpeia. Essa rocha era um local famoso na Roma Antiga e era o fim da linha para os traidores e inimigos da cidade. Embora existam algumas versões, segundo a lenda, a rocha Tarpeia foi nomeada em homenagem a uma jovem chamada Tarpeia que traiu a cidade. De acordo com a história, durante o conflito entre os romanos e os sabinos conseguiram entrar na cidade romana lideradas por Tito Tácio. E isso aconteceu porque a jovem espionou os inimigos e ficou impressionada com a beleza dos braceletes de ouro usados pelos sabinos. Movida pela ganância, ela fez um acordo com Tácio, prometendo abrir as portas da cidade em troca dos braceletes de ouro. No entanto, uma vez que os sabinos entraram, ela foi capturada por eles e eles a esmagaram sob o peso de seus escudos e, consequentemente, ela morreu. E eles fizeram isso para dar a ideia que a cidade havia sido conquistada mais pela força do que por qualquer outro meio. Desde então, a rocha Tarpeia se tornou um símbolo de traição em Roma. Era costume punir os inimigos e traidores da cidade, jogando-os lá do penhasco. Esse destino se tornou parte da cultura romana como uma forma de dissuadir potenciais traidores. Pelos espíritos de meus ancestrais, amaldiçoo Caio Júlio César. Nesse trecho mostra Servília, que era amante de Júlio César, rogando pragas para ele, por ele ter ido atrás de Pompeu para a guerra e dizer que não voltaria mais para vê-la. Esse meio de rogar pragas eram feitas em folhas finas de chumbo e eram chamadas de catadesmos. Essas placas eram então dobradas, enroladas ou pregadas e acreditava-se que ao enterrar ou esconder essas placas próximas ao alvo da maldição, os poderes sobrenaturais invocados na escrita causariam danos, doenças ou infortúnios à pessoa amaldiçoada. Os catadesmos eram parte das crenças e práticas místicas inicialmente da cultura grega que depois os romanos adotaram. Aqui vemos uma das maiores honrarias que um general militar poderia receber, um grande e festivo triunfo. Triunfos militares romanos foram celebrações cerimoniais grandiosas e honrarias concedidas a generais e exércitos vitoriosos após conquistas significativas em guerras. Essas solenidades eram um dos eventos mais prestigiosos da Roma Antiga e refletiam a glória militar.
Antes de receber esta honra, o general tinha que cumprir certos critérios, incluindo derrotar um inimigo externo e trazer de volta um grande espólio. Nesse caso, Júlio César é celebrado por suas conquistas na Gália. Eles celebraram a execução do grande inimigo e líder dos gauleses, o Vercingetorix, que por sua vez havia sido preso em Tullianum, que era uma prisão masmorra em Roma, por quase 6 anos, antes de ser exibido publicamente no primeiro dos 4 triunfos de César, que foi em 46 a.C. Ele foi cerimonialmente estrangulado, embora há uma placa em Tullianum que diz que ele foi decapitado. Nesta cena, um cidadão reclama que a urina que ele usava para fabricar seus tecidos foram usadas por soldados romanos para importunar alguns cidadãos. Serei direto então. Meus urinóis foram quebrados nos últimos dias. Alguns soldados acharam engraçado despejá-los nas cabeças de cidadãos honestos. Na Roma Antiga, os que trabalhavam com urina em seus tecidos eram chamados de fulones. A urina, especialmente a urina humana, possuía propriedades químicas que eram benéficas para a limpeza e tratamento de certos tipos de tecidos. A amônia da urina atuava como alvejante natural e um agente de limpeza. Além disso, a amônia ajudava a amaciar os tecidos e a eliminar odores desagradáveis, tornando as roupas mais agradáveis de se usar. Eu estava na escadaria. Quando eu consegui entrar, já tinha acontecido. E os lictores já tinham fugido, como lebres. Os lictores eram oficiais encarregados de acompanhar os magistrados romanos de alto escalão, como cônsules e os pretores, durante suas funções públicas, mas basicamente poderíamos chamá-los de guarda-costas. Eles também carregavam as faces, que eram feixes de varas amarradas com um machado no centro. Além de seu papel cerimonial, os lictores também tinham a responsabilidade prática de abrir caminho para os magistrados através das multidões. Em situações mais formais, os lictores anunciavam a chegada dos magistrados com palavras de convocação e incitavam a população a mostrar respeito e obediência. O número de lictores que acompanhavam o magistrado variava de acordo com seu status e função. Os cônsules eram normalmente acompanhados por 12 lictores, enquanto os pretores tinham apenas 6. A quantidade deles também simbolizava o prestígio do cargo ocupado pelos magistrados. Que condições sugere? Seus 2 colegiados ficaram com as docas de Argósia. Podem dividi-la como quiserem. Os colegiados aparecem com uma certa frequência na série, e na Roma Antiga eles funcionavam como um tipo de sindicato. As conexões sociais fomentadas pelos colegiados contribuiu para sua influência na política e na economia. Eles atuavam tanto como grupos de lobby, como grupos representativos para comerciantes. Alguns integrantes do colegiado também participaram da violência política e da agitação social, que resultou na supressão das associações pelo governo romano. Isso porque, na prática, os colegiados às vezes se tornavam corpos organizados de empresários locais e até mesmo de criminosos. Eles se identificavam como colegiados, mas atuavam como gangues. E já dando sequência, viram um colar no pescoço deste homem? Essa é a mão chifrada, e os romanos, por serem altamente religiosos e místicos, acreditavam que esse símbolo fosse uma espécie de amuleto para protegê-los da má sorte ou para afastar alguns feitiços. As pessoas, especialmente as crianças e bebês, usavam esse gesto como uma salvaguarda, seja fazendo o gesto em si ou exibindo amuletos e talismãs no formato deste sinal. Era um símbolo amplamente reconhecido de proteção, e esses pequenos detalhes que são exibidos só enriqueceram ainda mais a série. A série em geral gira em torno da vida de 2 soldados romanos chamados de Tito Pulo e Lúcio Voreno. Embora a trama da série tenha como base acontecimentos históricos que marcam o fim da República Romana, muito da história desses 2 soldados que são apresentados na série são fictícios. Porém, eles existiram realmente, e ainda mais foram descritos por Júlio César em seu livro Comentários sobre a Guerra Gálica. César não diz muito sobre eles, mas o pouco que diz fala sobre os 2 centuriões muito esforçados que nutriam uma certa inimizade e rivalidade. Eles viviam disputando quem seria o preferido de César, e certa vez, na vontade de mostrar coragem e bravura, Tito Pulo sai da trincheira para enfrentar o inimigo sozinho, mas em certo ponto ele acaba sendo cercado, e Lúcio Voreno, por sua vez, sai para salvá-lo. No fim, ambos conseguem derrotar os inimigos, e são aplaudidos pelos soldados. Bom, resumindo, a série é ótima. É um drama onde você consegue ter uma imersão no mundo romano devido aos cuidados nos figurinos, nos cenários e nos diálogos que são bem intensos. E também dá para perceber que de uns tempos pra cá, onde os efeitos especiais estão cada vez melhores, os roteiros estão cada vez mais superficiais. Depois de assistirem, comentem aqui se vocês concordam com o que eu estou falando. Espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram, curtem e comentem para ajudar o canal. Meu muito obrigado a todos vocês legionários e até o próximo vídeo.